Boa noite, meus queridos e queridas alunas, alunos. É um prazer, uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Muito obrigado por vocês curtirem lá o meu canal, visualizarem minhas aulas. Isso é muito importante para o fortalecimento, para me dar ânimo, para me dar gás. Entendeu? Isso tudo aqui eu faço com carinho, com amor. Entendeu? Não cobro nada, porque eu sei que tem muita gente, muitos estudantes aí que não têm condições de comprarem livro, que livro é caro, estudar é caro. Então, é um meio de eu poder passar um pouco do conhecimento e ao mesmo tempo aprender com vocês. Tá certo? Então, estamos na nossa unidade 4. Graças a Deus. Deu muito trabalho, mas isso aí não é nada. Isso me faz mais feliz, mais humano, porque estou passando conhecimento e aprendendo também. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre o controle automático de exposição chamado CAI. Então, é difícil para o técnico estimar a atenuação dos feixes raio-x pela mama de uma paciente, apenas pela inspeção visual. Por isso, todos os mamógrafos devem ser equipados com um dispositivo CAI, certo? O CAI é composto por um sensor que fica localizado abaixo do receptor de imagem, de modo a não criar sombra na imagem. Então, ele registra a pequena fração da quantidade de raio-x que é transmitida através da mama e do receptor de imagem. E ele fornece um sinal usado para interromper a exposição quando aquela quantidade pré-selecionada de radiação atinge o receptor de imagem. Ok? Continuação. A posição desse sensor deve ser ajustável, de modo que possa ser colocado atrás da região de interesse, para que nessa região se obtenha o quê? Enegrecimento e contraste da imagem. Ok? Nos exames de rotina, ele deve ser posicionado na região com maior quantidade de glândulas da mama, chamado parênquima. Para a mamografia convencional, o CAI deve ser ajustado de modo que uma quantidade de radiação constante atinja o filme, produzindo assim o quê? Uma densidade óptica ou enegrecimento proporcional à exposição. O sinal do sensor do CAI é influenciado pela homogeneidade do que? Da atenuação dos componentes da mama. E grande efeito de enegrecimento e contraste da mama ocorrerão na região sobre a qual o CAI foi ajustado e está posicionado. Ok? Em equipamentos modernos, o CAI é controlado por quê? Pelo computador, de modo que correções relativamente sofisticadas podem ser feitas durante a exposição. Dispositivo de ampliação. O que é dispositivo de ampliação? Eu vou falar e vou mostrar o que é, ok? A ampliação geométrica é empregada frequentemente com o intuito de aumentar o tamanho, melhorando a identificação de detalhes das lesões da mama registrada na imagem. Esse dispositivo é utilizado quando você vai realizar magnificação, certo? Quando o médico radiologista ele quer analisar aquela área, certo? De forma o quê? Ampliada, se amplia aquela imagem, ok? Chamada magnificação. Ela pode ser feita com ou sem compressão localizada na mama. É todo um processo que lá na frente eu vou falar a vocês como é feito esse processo de magnificação, ok? A ampliação é obtida pelo aumento da distância entre a mama e o receptor de imagem, certo? Conseguindo por meio da utilização de um espaçador radiotransparente, que eu vou falar a você o que é, vou mostrar, chamado dispositivo de ampliação. Ele é montado sobre o receptor de imagem. É esse aqui, ó, onde está meu mouse, tá vendo? Esse aqui é o chamado dispositivo de ampliação, certo? A ampliação aumenta o efeito de borramento das bordas das estruturas mamárias e, consequentemente, você perde em resolução espacial, ok? Você aumenta aqui o tamanho daquela estrutura, certo? Daquela lesão,
Mas, consequentemente, você perde também resolução espacial, porque você amplia, e quando você amplia, quando você faz a magnificação daquilo ali, a imagem ele fica ampliada, aumenta o tamanho, e quando você aumenta o tamanho, você perde o que? Em resolução espacial, ok? E para compensar esse efeito, é necessário utilizar um ponto focal de 0,1 milímetros ou um ponto focal de 0,3 milímetros, ok? Então, o dispositivo de ampliação é esse dispositivo aqui, usado em magnificação, ok? Então, vamos falar agora de receptor de imagem na mamografia tela-filme. Essa tela-filme é chamada de mamografia convencional, ok? A chamada analógica. Quando foi introduzida como modalidade de imagem, a mamografia é realizada usando-se filme radiográfico de exposição direta, sem tela intensificadora, chamado ecrã, não tinha, de modo a obter a maior resolução espacial possível. Desde os meados de 1970, telas fluorescentes de alta resolução passaram a ser usadas em conjunto com o filme radiográfico. Para o quê? Para melhorar a qualidade da imagem e diminuir a dose de radiação. Os filmes para mamografia possuem emulsão, certo? Fotográfica apenas de um lado, ok? Pode ser visto que os raios-x passam através do chassi do filme para atingir a tela intensificadora, chamado ecrã. Aqui é um exemplo. O raio-x atravessa o receptor, atravessa o que? O filme, aqui é a base do filme, aqui é a emulsão fotográfica do filme, e aqui é a tela intensificadora, e aqui é a espuma. A tela intensificadora ou ecrã serve para quê? Para converter o raio-x em jato de luz que vai sensibilizar o filme radiográfico. Isso tudo aqui é na mamografia convencional, ok? A interação dos fótons de raio-x com a tela intensificadora produz o quê? Fótons de luz, jatos de luz, que sensibilizam o quê? O filme radiográfico. E aí vamos falar do sistema de radiografia computadorizada. Um novo tipo de receptor de imagem que vem sendo implantado de modo crescente no Brasil. É o sistema de radiografia computadorizada, ou simplesmente o sistema CR, o chamado indireto. Ok? Por que indireto? Porque ele pode ser utilizado no mamógrafo convencional, porém ele só muda a parte de revelação, ok? E o chassi também, que agora é cassete, certo? Por que indireto? Porque você precisa, certo, introduzir o cassete em uma leitora, em uma digitalizadora chamada Drive, para que aquela digitalizadora faça a leitura da placa, certo? Fotoestimulável de fósforo e de sal. O laser vai passando horizontalmente naquela placa, certo? Fazendo leitura em horizontal, certo? Para depois aquela imagem sair na tela do computador, ok? Por isso que é chamada indireta. E eu vou falar também da direta, que é a DR. No sistema CR são utilizados placas de material fotoestimulável para o registro da imagem, diferente do sistema convencional, em que o chassi contém uma tela intensificadora, um ecrã, certo? Já na CR é o que? É uma placa fotoestimulável, que ela o que? Armazena aquela energia, certo? E quando você coloca o cassete para dentro da digitalizadora, ele vai fazer o quê? Vai ser estimulado através do quê? De laser, que vai liberar aquela energia que está armazenada naquela placa. E aí formar a imagem, certo? E aí a imagem fica latente. Quando ela passa para o computador, ela já é uma imagem visível, ok? Então, quando esse material é introduzido na unidade digitalizadora, chamada DRY, ela é estimulada por o quê? Por um laser e libera energia na forma de luz, ok, galera? E no sistema DR, que é o digital, é o chamado direto,
não utiliza nem chassi e nem cassete, ok? Quando você dispara, automaticamente em poucos segundos a imagem já vai direto para o computador. Não precisa daquela parte que você tem que colocar o cassete da digitalizadora para fazer a leitura, para a imagem aparecer na tela, não. Por isso que é chamado direto, chamado digital, certo? Enquanto o sistema convencional e o sistema CR utiliza chassi ou placas de imagem, o sistema de radiografia digital DR emprega uma matriz de detectores. Tem detectores que é localizado no bulk, no braço C do mamógrafo. Eliminam assim a etapa intermediária de processamento, que é na convencional, e de leitura, que é na CR, certo? O sistema DR apresenta alto custo de instalação, requer um mamógrafo novo e de manutenção, além de necessitar de salas com sistema especial de refrigeração. Por quê? Porque é um sistema eletrônico. Em todo sistema eletrônico precisa de refrigeração, certo? No sistema também CR precisa também de refrigeração, ok? Qual a diferença de um DR para o CR? Por quê? O CR, por ser mais em conta, mais barato do que o sistema DR, você pode utilizar o aparelho, o mamógrafo convencional pode ser utilizado na CR, certo? A única coisa que você vai precisar mudar é o que? É a parte de, do cassete, que lá no convencional chassi, no CR é um cassete, que vem o código de barra no cassete, vai ter que ter uma drive, uma digitalizadora, uma impressora e computador, certo? Já no sistema DR não precisa disso, né? São detectores, você precisa o quê? Tem um computador, claro, mas são detectores que, quando você dispara, automaticamente a imagem já aparece na tela do computador, ok? Mas é um sistema mais caro, certo? Hoje é mais utilizado o sistema CR, porque é mais barato do que o sistema digital e dá para você aproveitar quem tem mamógrafo convencional e quer passar para a parte digital, chamado CR, computadorizado, o indireto, você já pode utilizar o equipamento, o aparelho, certo? Você só faz algumas modificações na parte mesmo de revelação, ok? Onde eu trabalho mesmo é um sistema CR. É um sistema muito bom, CR. É um sistema eletrônico, ok? E a diferença desse sistema eletrônico para o sistema analógico, porque o sistema analógico ele aguenta mais, como é que eu posso dizer? Vou falar da minha região, aguenta mais rojão, certo? Do que um sistema eletrônico. Um sistema eletrônico vira e mexe dá problema, entendeu? Porque é uma parte eletrônica. E toda parte eletrônica vira e mexe dá problema, né? Mas a imagem é top, dá para você manipular a imagem, dar o contraste, nitidez, certo? Dá para você, por exemplo, fazer um círculo naquela imagem, identificar o que é aquilo. Por exemplo, sinal, tem como você colocar. Eu mesmo, quando eu realizo um exame, que eu olho na mão do paciente, que a paciente tem um sinal, cicatriz, alguma coisa, por exemplo, sinal, eu coloco, eu identifico, certo? Identifico, coloco o identificador naquela região do sinal e lá, na hora da manipulação, na hora da leitura, certo? Eu faço uma cópia daquela imagem, certo? E faço uma cópia da imagem, identifico, certo? Aquele sinal, coloco o nome lá nervo, porque é o nome científico para sinal, coloco, certo? E na hora envio para o PACS. Lá, o médico radiologista ele vai olhar a imagem mesmo ampliada, a imagem, e a cópia dessa imagem, só a parte que eu selecionei, que era a parte do que? Do sinal, que é o nervo, né? Ele vai ver a imagem inteira e vai ver só aquela parte que eu identifiquei, que é o nervo. E também identifico também no protocolo, lá no, na ficha do paciente, tá? Que é paciente,
Por exemplo, se estiver no quadrante tal, sinal tal, identifico também na imagem, ok? Detalhes de obtenção da imagem. Na mamografia convencional, o sistema convencional, sistema tela-filme intensificadora, as etapas de aquisição, apresentação e arquivamento da imagem ocorrem em um único meio, o filme radiográfico. O STF é ainda amplamente utilizado em razão das características e vantagens. STF é o sistema tela-filme, ok? Vamos falar da vantagem do sistema convencional, do sistema CRDE, ok? Vantagens do sistema tela-filme. Grande resolução espacial de até 12 pares de linhas por milímetro, que permite mostrar estruturas finas, espiculares e microcalcificações. Alto contraste, que permite a visualização de tecidos com diferenças muito sutis de densidade. Uso de negatoscópio de alta luminosidade, que melhora a visualização de áreas de alta densidade óptica, escuras na imagem. Facilidade para arrumação dos filmes no negatoscópio, possibilitando o quê? A apresentação simultânea de imagem das incidências básicas, assim como a possibilidade de posicionar também as incidências complementares. Possibilidade de usar filme 18 por 24 centímetros, 24 por 30. Ó, no chassi convencional, se identifica por centímetros. E no cassete da CR é identificada por polegada, certo? De acordo com o tamanho da mama a ser radiografada. Tecnologia de baixo custo, firmemente consolidada na prática da mamografia há mais de 30 anos, meio bastante duradouro de armazenamento da imagem, também com custo baixo. Porém, é algo analógico, certo? E vivemos no tempo digital. Então, essa parte aí, a cada dia que passa, o sistema analógico vem perdendo força. Vai ficar em desuso, gente. Em desuso. Pode ter certeza disso. Hoje, todas as clínicas, a maioria das clínicas e hospitais estão aderindo ao método digital, certo? Indireto ou direto, ok? As limitações. Faixa limitada de torre de cinza ou intervalo dinâmico reduzido. Perda da qualidade de imagem causada por processamento inadequado do filme ou dos químicos, porque na analógica convencional utiliza processador e a processadora utiliza químicos, certo? As empresas de químicos já deixaram de fabricar esses químicos, ok? Forçando as clínicas e hospitais a aderirem ao modo digital. Hoje tudo é digital, ok? Isso resulta em exposições desnecessárias da paciente aos raios-x. Vamos lá. Perda da qualidade de imagem causada por processamento inadequado do filme e artefatos de imagem. Impossibilidade de modificar a imagem após o processamento. O que ele quer dizer aqui é o seguinte. Na CR, você pode modificar, você pode manipular a imagem. Você pode dar nitidez, contraste, você pode botar a imagem de cabeça para baixo, você pode identificar, você pode fazer uma cópia daquela imagem, certo? A imagem pode ficar arquivada, fica arquivada no computador. Caso a paciente daqui a um mês solicite, perdeu a imagem, quer retornar, quer pegar essa imagem, ele vai poder no sistema CR. Já no convencional, o analógico, não vai poder. Se perdeu a imagem, vai ter que realizar outro exame, certo? E isso resulta em exposições desnecessárias da paciente ao raio-x. E também tem aquela parte da processadora, né? Que utiliza filme, ou utiliza filme, né? Utiliza químicos, aliás, desculpe, utiliza químicos. E aqueles químicos, gente, vocês têm que ir com uma camisa velha, né? Porque deixar lá guardada. Porque toda vez que você for trocar o químico, você utiliza ela. Porque se você for utilizar a sua camisa mesmo do dia a dia, ela vai manchar a sua camisa, certo? Financeiro também. Pronto. Ruído em razão da granulosidade na combinação STF, sistema tela-filme, pois o filme atua como um único meio para aquisição, apresentação e armazenamento. Como eu estava falando, na convencional não tem como você, por exemplo, você está aqui na minha cidade, onde eu moro, Paulo Afonso, e o médico radiologista está
Salvador, chamado telelaudo, né? Na convencional não tem como você enviar essa imagem para o médico lá, para o médico laudar. Já na CR tem como, através do PAX. O PAX é um sistema de armazenamento de imagem, certo? Que quando eu envio essa imagem para o PAX, automaticamente lá o médico, através do sistema, pode visualizar essa imagem através do DICOM, abrir através do DICOM, certo? Manipular a imagem através do Radiante, um sistema chamado Radiante, que ela pode dar o contraste também lá na imagem, entre outros. Pode fazer isso aí. Já no sistema convencional não pode, infelizmente. Pô, é um sistema assim que aguenta mesmo trampo mesmo, aguenta, porque não é um sistema eletrônico. Ele aguenta, é duradouro, mas porém tem essas, né, dificuldades, tem esses, como é que eu posso dizer assim, dificuldades, certo? Ela é algo assim que eu posso dizer analógico mesmo, algo arcaico, pronto, algo arcaico, entendeu? Além de outras coisas, como ela trabalha com químico, certo? Aquele químico também prejudica o meio ambiente, ok? Vamos lá. E outras limitações, o processamento deve ser feito em processadora automática, especificada para mamografia, tem que ser uma processadora que seja para mamografia, certo? O processamento dos filmes radiográficos é chamado simplesmente de revelação, que tem aquela parte revelação, fixação, lavagem, secagem, certo? Quando você introduz o filme na processadora, a imagem é latente, ela só se torna visível quando passa por esses quatro processos de que revelação, fixação, lavagem e secagem. E quando passa por esse processo, que elas se tornam uma imagem visível. Ok? Após a revelação, o filme passa por um processo de fixação da imagem, depois por lavagem e secagem, ok? E a necessidade de reposição adequada dos químicos. Você tem que, a certo tempo, tem gente que é toda semana, ou 15 dias, ou um mês, dependendo do fluxo, tem que trocar o químico. Ok? E aqui são as etapas do processo do filme radiográfico. Tem aqui toda a trajetória. Você coloca o filme aqui de forma vertical, certo? Aqui é o revelador químico, né? Do revelador. Aqui ó, é o filme. Ó. Ele vai isso aqui, ó, passa pelo revelador, certo? Depois fixação, depois lavagem e aqui secagem para depois o filme se tornar imagem visível. Aqui é imagem latente e aqui, quando sai daqui da secagem, é imagem visível. Tem um porém também. O fixador, ele, na hora que você estiver trocando o filme, ou trocando o químico, desculpe, o fixador não pode entrar em contato com o revelador, porque senão fica ruim. Aí você vai ter que trocar novamente o revelador. Que mão de obra, tá vendo? Já na CR não precisa nada disso aqui, ok? Tem uma catraca, um sistema de catracas aqui que geralmente fica desgastado, tem que trocar também. O rolo, você tem que limpar o rolo. Quando você for fazer a limpeza da processadora, você tem que tirar os rolos, tem que fazer a limpeza, tem que fazer a limpeza também dos tanques, tal, aquela coisa, né? Nas processadores automáticos, o tempo entre a entrada do filme e a saída do filme gera em torno de 1 minuto e meio a 2 minutos, ok? Dependendo das características operacionais. E já na CR, em segundos, a imagem já fica pronta. Mamografia digital. Na mamografia digital, o sistema STF, usado como receptor da imagem na mamografia convencional, é substituído por um detector eletrônico, sistema DR, ou uma placa UIP, Imaging Plate, de fósforo fotoestimulável, sistema CR. Que aquela placa é um sistema de fósforo de sal. Aquela placa é um sistema de fósforo de sal, certo? Já na DR é um detector eletrônico e na
CR é a chamada UIP, Imagem Plate. Característica fundamental da mamografia digital. Os processos de aquisição da imagem e apresentação para interpretação e armazenamento são realizados de modo independente um do outro, permitindo a otimização de cada um deles. A imagem digital é formada como uma matriz bidimensional, chamada pixel, de tamanho fino de ordem de 4 micrômetros a 100 micrômetros. O que é um pixel? Você está vendo essa imagem aqui, galera? Essa imagem aqui, esse slide bonitinho aqui, está vendo essas palavras, característica, fundamental, da mamografia digital? Isso aqui é formado por pixel. E quando faz a junção disso tudo aqui, forma essas palavras. Se eu separar aqui os pixels, isso aqui vai se deformar, certo? E se eu juntar, por exemplo, esse C, aqui são vários pixels para formar esse C. Se eu separar esses pixels, essa imagem também ela vai se desfazer. E se eu juntar essa imagem, se eu juntar os pixels, o C vai formar um C. E se eu separar, não vai formar mais esse C. Então, isso tudo aqui são pixels que quando juntam todos esses pixels formam essa imagem, essas letras são tudo aqui são pixels que quando juntam formam a imagem, as letras, o nome, tudo isso aqui, certo? Então cada pontinho, essa letra aqui tem vários pontinhos aqui, ó, e esses pontinhos são chamados de pixels. Quando se juntam esses pixels formam o que? Essa letra ou essas palavras aqui, ok? Dessa forma, a mamografia digital é uma representação do padrão de transmissão dos raios-x através da mama por meio de uma matriz de elementos de imagem, certo? Um sistema digital é chamado de bits. Característica fundamental da mamografia digital. A intensidade do raio-x no sistema DR ou intensidade na luminescência no sistema CR em cada pixel da imagem é transformada por um conversor analógico. Ele converte o analógico em digital. Ele faz a conversão de analógico para digital em um número finito de 2n de níveis, em que n é o número de bits com o qual a imagem é digitalizada, certo? Tipicamente é usada a digitalização de 12 a 14 bits no sistema DR, produzindo com isso de 4.096 a 16.386 níveis de intensidades ou tons de cinza, galera. Certo? Uma vez armazenada na memória do computador, a imagem digital pode ser apresentada para interpretação com um contraste independente das características do detector. Certo? Você pode fazer a manipulação do contraste na imagem. E pode ser ajustado pelo médico interpretador, que é o médico cardiologista, através do sistema radiante. Ele pode manipular a imagem, ok? Característica fundamental da mamografia digital. Esse aspecto na imagem digital supera uma das maiores limitações da mamografia convencional obtida com o sistema STF, que é a escala fixa de tons de cinza, definida pela curva característica da resposta do filme. A técnica radiográfica, composição da mama e processamento. Diferença importante entre a mamografia convencional e a mamografia digital. Vamos falar da convencional. Mamografia convencional, a quantidade de radiação usada para produzir a imagem é altamente influenciada pela capacidade da tela intensificadora e depende também dos feixes. Certo? Quanto mais feixe de raio-x vai interagindo no ecrã, mais jatos de luz ele fornece. Certo? Ele converte o raio-x em luz. Quanto mais feixes vai interagindo na tela intensificadora, mais feixe de luz ele vai produzindo. Ok? Então, em absorver energia, vamos lá, a quantidade de radiação usada para produzir a imagem é altamente influenciada pela capacidade da tela intensificadora em absorver energia. Ela absorve e transforma aquela radiação em feixes de luz, certo? Em jatos de luz. Quanto maior fótons de feixe de radiação, maior que jatos de luz,
certo? Para o que? Sensibilizar a emoção fotográfica, o filme radiográfico. Suficiente, absorver energia de feixe de raio-x suficiente para transformar em luz. Transformar o quê? O raio-x em luz. Expor o filme e alcançar a densidade óptica desejada. Vamos lá. A quantidade de radiação usada para produzir a imagem é altamente influenciada pela capacidade da tela intensificadora em absorver a energia do feixe raio-x suficiente para o que? Transformá-lo em luz, jatos de luz. Assim, expor o filme e alcançar a densidade óptica desejada. No sistema digital DR, a primeira experiência com a tecnologia DR em mamografia ocorreu nas unidades de biópsia estereotáxica, ou chamada biópsia guiada. O que seria isso, biópsia estereotáxica? Também conhecida como biópsia guiada por estereotaxia. Este exame consiste na obtenção de amostra de tecidos mamários que apresentam alguma suspeita de anormalidade. Quando realizado o exame e tem a suspeita, certo, daquela região ali, daquela anormalidade, daquela lesão, é feito o quê? A biópsia, certo? A chamada biópsia guiada, que é para ver se aquele tecido, aquela lesão é maligno ou benigno, ok? Mamografia digital, sistema DR, continuação. Em seguida, os fabricantes desenvolveram unidades de FFDM, em função dos avanços obtidos com o aumento da eficiência de absorção dos fotos de raio-x pelos detectores digitais. O que seria FFDM? Full Field Digital Mammograph. Consiste em mapear diretamente a intensidade detectada por células fotossensíveis em impulsos elétricos sem qualquer passo analógico. É totalmente, resumindo, totalmente digital. Resumindo, FFDM combina um curto tempo de exame, uma baixa dose e uma qualidade notável na imagem. Então, o sistema DR, o FFDM, combina um tempo menor de aquisição, uma baixa dose de radiação e uma qualidade fora do comum, certo? Esse é o sistema DR. Um curto tempo de exame, uma baixa dose e uma qualidade notável de imagem, é o chamado FFDM, Full Field Digital Mammograph. Ok? Continuação. No sistema DR, cada elemento da matriz detector eletrônica absorve os raios-x transmitido através da região da mama, posicionada acima dele, e produz um sinal elétrico proporcional à intensidade dos raios-x. Esse sinal é convertido em formato digital e armazenado em uma memória de computador, para formar o que? A imagem por meio de um programa, um software. É mais ou menos parecido com a TC, a tomografia. Para a implantação do sistema DR, há necessidade da substituição do mamógrafo utilizado no serviço por um aparelho novo. O sistema DR tem que ter um aparelho novo, equipado com um sistema de detectores digital no lugar do book, no sistema convencional CE. Por não utilizar chassi e nem cassete, o sistema DR possibilita ganho de tempo para o técnico, pois a imagem aparece em alguns segundos. Eu falei lá anteriormente que a imagem aparece em segundos. Não tem que ter aquele processo, como na CR, que é o chamado indireto, né? Aqui é o chamado direto. No indireto, que é a CR, você tem que colocar o cassete na digitalizadora, chamada DRY, né? E aí vai fazer aquela leitura daquela placa através do laser, certo? Em modo horizontal, para depois a imagem ser enviada para o monitor. Já aqui não. Aqui em poucos segundos, você disparou, em poucos segundos a imagem já está no monitor. É um modo direto, certo? Por não utilizar chassi, o sistema DR possibilita ganho de tempo para o técnico, pois a imagem aparece alguns segundos depois do monitor. E não é necessário processamento de filmes ou leitura de placas de imagem. O sistema DR supera o sistema convencional, o sistema CR, por causa da menor dose de radiação. O menor tempo, menor dose
e uma qualidade de imagem perfeita. A dose chega a ser metade da utilizada para impressionar filmes radiográficos. Isso ocorre em virtude da maior eficiência dos detectores utilizados, o que acaba mantendo a qualidade da imagem obtida. O sistema DR possui capacidade de melhorar a relação contraste-ruído, muito melhor do que o sistema CR. E a desvantagem, certo, que é mínima. A grande desvantagem do sistema DR é o alto custo de instalação, em razão da necessidade de substituir a substituição do mamógrafo, certo, da parte convencional. E o sistema de detectores também deve ser objeto de atenção, pois qualquer problema na refrigeração na sala do equipamento pode causar danos. E aí é um sistema caríssimo, muito caro. E antes de você ligar o equipamento, você tem que ligar a parte do ar-condicionado, a refrigeração, deixar refrigerar para depois você ligar o equipamento. Ok? Porque é um sistema eletrônico. O sistema eletrônico tem que ter refrigeração. Já no sistema CR, o IP, o Imaging Plate de fósforo fotoestimulável, é usado dentro de um chassi e absorve, o cassete, os raios-x, transmitidos através da mama, armazenando energia na estrutura cristalina. O chassi é introduzido na unidade digitalizadora e a IP é escaneada. A placa é escaneada de forma horizontal. Ok? A energia armazenada na estrutura cristalina é liberada ponto a ponto por meio de quê? Estimulação de laser. O laser vai estimulando e vai liberando aquela energia. Ok? Produzindo uma luminescência proporcional à intensidade dos raios-x que atingiram cada ponto. A luminescência emitida é detectada e amplificada por um tubo fotomultiplicador que produz o quê? Um sinal elétrico de saída proporcional à luminescência emitida pelo ponto estimulador da IP. No sistema CR, continuação, do mesmo modo que no sistema DR, esse sinal é convertido em formato digital e armazenado em memória e computador. Todavia, a todo momento, você precisar daquela imagem, você vai ter lá armazenada no computador. Ok? Durante o processo de escaneamento da IP na unidade digitalizadora, a imagem registrada até então de modo contínuo é convertida para o formato digital na forma de um mapa de pixel. Para a implantação do sistema CR, não há necessidade de substituir o mamógrafo convencional, sendo trocado apenas os receptores de imagem e o método de aquisição e processamento da imagem. O sistema CR é formado basicamente por um detector de imagem, composto por um chassi ou cassete, com IP e uma leitura digital. Certo? Esse IP ele tem um código de barra, no lugar da processadora do filme. Ok? As vantagens. Vantagens do sistema CR. A principal vantagem do sistema CR é a geração de uma imagem digital, que além de dispensar o uso de químicos de processamento, facilita o transporte, o armazenamento e permite o pós-processamento. Você pode manipular a imagem. E você pode também enviar a imagem através do Pax, né, que o médico, a qualquer momento, pode ter acesso a essas imagens, certo? Fazer a manipulação dela, através do Daikon, certo? E do Radiante. Ok? Por exemplo, o médico, como eu falei a você, eu posso estar aqui em Paulo Afonso, realizo a imagem, envio através, faço a manipulação aqui, envio a imagem através do Pax e o médico radiologista está lá em Salvador, chamado telelaudo, né? Ele pode ter acesso a essas imagens e manipular e laudar a imagem. Ok? Outra vantagem do sistema CR é que o IP pode ser utilizado em um chassi inserido dentro do book de um mamógrafo convencional do sistema STF. Aquisição da imagem no sistema CR. A aquisição da imagem é um processo que ocorre em dois estágios. Exposição do IP, imagem plate da placa, transferência da imagem da placa para a unidade de leitora. Por isso, a calibração do sistema CR requer, inicialmente, a otimização dos parâmetros de exposição controlados pelo CAI, o KV, o MAS e combinação alvo-filtro, certo? O alvo e o filtro do manual que eu trabalho é molibdênio, tanto o alvo como o filtro, certo? É ruim em certas partes porque mama densa, certo? A imagem ele tem dificuldade, certo? Tem dificuldade porque se fosse um filtro de molibdênio, o feixe de radiação ele seria mais duro.
mais penetrante na imagem. Ou mais penetrante na imagem não, na mama, certo? Um tecido denso, ok? E a seguir, ajuste a acessibilidade do digitalizador ou do indicador de dose do detector, de modo a obter a melhor qualidade de imagem dentro dos níveis de dose glandular média para cada espessura de mama, certo? E você tem que fazer sempre, periodicamente, a calibração do aparelho, certo? A desvantagem do sistema CR. Entre as desvantagens do sistema CR estão as elevadas doses de radiação. Dos 3 níveis que eu citei aqui, o CR tem uma maior dose, certo, no paciente. Ok? Estão elevadas as doses de radiação empregadas para a realização do exame e o aumento do ruído da imagem, quando os parâmetros de operação do mamógrafo e da leitura não estão perfeitamente ajustados. Por isso que a calibração do aparelho é muito importante, para não ter esse problema aí de ruído. Ok? Vamos lá. Vamos falar agora da tomossíntese. Nos últimos anos, uma nova tecnologia de imagem foi lançada no mercado, a chamada tomossíntese mamária digital. Foi desenvolvida a partir dos avanços da mamografia digital do campo total, combinada com as técnicas de reconstrução tridimensional. Você pode ver as imagens em 3D, certo? Você pode vê-las de dois modos, 2D e 3D, ok? Já na tradicional, na CR, você só vê ela em 2D. Já aqui na tomossíntese, você pode visualizar a imagem em 3D. Tomossíntese. Na tomossíntese, utiliza-se um mamógrafo em que o tubo de raio-x faz uma trajetória em forma de arco sobre a mama comprimida, em um ângulo que pode variar de acordo com o fabricante, de menos 7,5 graus a mais 7,5 graus, até menos 25 a mais 25 graus, obtendo-se projeções mamográficas com baixa dose de radiação. Essas projeções mamográficas são reconstruídas utilizando a tecnologia digital similar à tomografia. Ela é similar à tomografia, exibindo a mama em corte de 1 milímetro de espessura em imagens 3D. Essas imagens são enviadas para monitores de alta resolução chamados de estação de trabalho, nos quais o radiologista pode obter as incidências tradicionais em 2D, ver as imagens em cortes, fatias, como a tomografia, você vê a imagem em fatias. É tipo assim, vou dar um exemplo bem, aquele pão de forma que vem fatiado. Pronto. Vamos supor que a gente junte aquele pão de forma, ele vai formar uma imagem, certo? E quando aquele pão é fatiado, a gente vê várias fatias. A mesma coisa é aqui na tomossíntese. Analisar as imagens de modo dinâmico e cinematográfico em 3D, porém, a radiação é maior. Entende-se que essa nova ferramenta não tem intuito de substituir ou alterar a maneira cuidadosa que o técnico e o radiologista devem ter na realização e na interpretação de achados mamográficos, certo? Mas, ao invés disso, acrescentar informações substancialmente positivas para elevar a sensibilidade e a especificidade da mamografia como método de rastreamento e diagnóstico de câncer de mama. Ela agrega elementos na mamografia, na análise da imagem. Ela veio para agregar, para melhorar, para simplificar, ok? Pode-se apontar vantagem e desvantagem na tomocito quando comparada a FFDM, desculpe. A tomossíntese. Vamos lá, deixa eu passar aqui. As vantagens. Redução do número de incidências complementares, o chamado caso positivo, o chamado caso em um falso positivo, desculpe. Maior rapidez em esclarecer o caráter maligno ou benigno das lesões suspeitas, certo? E maior especificidade. DBTM, ou DBT, quer dizer tomossíntese digital, tomossíntese mamária digital, ok? Leitura mais confiante dos exames pelo médico radiologista. Então vamos lá de novo, vantagens. Redução do número de incidências complementares, quando o caso é um falso positivo,
Maior rapidez em esclarecer o caráter maligno ou benigno das lesões suspeitas. Maior especificidade, DBT. Melhor diagnóstico e maior taxa de detecção de lesões. Leitura mais confiante nos exames pelo médico, radiologista. E as desvantagens. No estágio atual da tecnologia, a obtenção de imagens 3D requer um uso de doses de radiação mais elevadas do que a imagem 2D na mamografia. Entretanto, o valor de dose da DBT não ultrapassa os valores de referência, estabelecendo normas para a mamografia. Maior tempo de leitura dos exames pelo radiologista. Ainda não existe um protocolo de controle de qualidade, certo? Para tomocinas aprovado pelos órgãos nacionais ou internacionais que tratam desse tema. Ok? Então, agradeço mais uma vez a paciência, a colaboração de vocês. Muito obrigado. Eu estou profundamente emocionado porque essa pandemia ela nos tirou muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas, certo? Mas também nos fez refletir, certo? Que somos seres humanos que devemos amar mais, respeitar mais, certo? Não ser egoísta, certo? Não pensar só em nós, mas no geral, em todos, entendeu? E nos faz refletir que o conhecimento não deve ficar guardado para a gente, mas sim a gente passar aquele conhecimento. Quando a gente passa aquele conhecimento, a gente aprende também, tá certo? Muito obrigado mesmo, de todo o coração. Espero ter agregado a todos vocês que me assistem, que me prestigiam no Instagram, no YouTube. Muito obrigado mesmo. Fique com Deus. Até a próxima, certo? Até a próxima. Que com fé em Deus, se Deus me der vida, saúde e inteligência, eu vou dar continuidade, ok? Ao nosso curso até o final. Muito obrigado. Fiquem com Deus.